Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos ao canal Corpo Luz. Eu sou Mônica Tavares, artista da cena, e o bate-papo do canal continua neste mês de janeiro em especial, trazendo um tema em comum para todos os convidados: se reconhecer negra, negro. O bate-papo é um espaço para a gente poder falar da gente, desse corpo que existe, que merece existir na sua plenitude, na sua totalidade expressiva, seja na arte como na vida. E também um espaço para a gente abrir reflexões para o nosso existir, trazendo pessoas bacanérrimas com assuntos interessantes para você. Se você ainda não conhece o canal, entre, se inscreva, assista aos bate-papos anteriores, dê aquela curtida, comente, isso é muito importante para a gente, e se puder, compartilhe com os amigos. Hoje, quem está aqui com a gente é o artista professor Rodrigo Antero, em Se Reconhecer Negro, Reflexões de uma Bicha Preta. Não saia daí, porque a gente está chegando. Gente, quem está aqui, esse lindo, querido artista professor Rodrigo Antero. Rodrigo, prazer ter você aqui no canal. Nossa, legal demais. Seja muito bem-vindo. Ei, Mônica, olá a todos, todas e todes. Quero já de antemão agradecer aí esse convite para estar aqui hoje, né? Conversando um pouquinho aí nesse canal tão bonito, Corpo e Luz, muito axé. Oba, bom ter você aqui. Rodrigo, a Ivana trouxe uma possibilidade que foi muito legal, que foi a audiodescrição. Vamos fazer? E eu acho Sim, muito importante, né? Eu faço, depois você faz? Pode ser? pode ser. Então, eu sou Mônica, preta, de cabelos cacheados, longos, abaixo dos ombros, mas agora eu tô com um rabo de cavalo para trás. Minha pele é negra clara, marrom. Eu estou com uma roupa estampada de preto e branco, com brincos redondos prateados e ao centro tem uma pérolazinha. Estou com um batom vermelho. Atrás de mim tem uma esquina de paredes de cores amarelas. Uma amarela clara e a outra amarela ocre. Na parede amarela clara tem uma estante de livros e na parede ocre tem o banner Corpo Luz. Bem, eu, Rodrigo Antero, sou um homem negro, uma bicha preta. Acho interessante essa audiodescrição criativa também. É, Estou um pouco mais bronzeado porque eu acabei de voltar da praia, estava no Espírito Santo. Eu tenho um pouco de barba, meus olhos são negros também, meu cabelo é afro, bem preto, bem escuro também, os meus olhos são negros. Eu tenho uma pinta no nariz, essa pinta é algo bem significativo para mim. Eu utilizo óculos que são transparentes e preto nas alças. Eu estou com uma camisa em cores diversas, amarelo, um pouco de rosa, azul, estampada essa camisa, com várias figuras geométricas. Atrás de mim tem uma parede na cor bege e nessa parede 2 pratos com 2 mulheres negras, uma na com uma roupa laranja, que eu chamo ela de Luísa Maim. E o outro prato é a Dandara, que é uma mulher negra que está vestida com roupa amarela. E também tem uma peça de macramê em tons de bege e verde que eu ganhei da minha mãe. É uma peça muito importante para mim. Ai, que bom, obrigada, Rodrigo. E essa luz que eu estou recebendo aqui é porque aqui atrás do computador tem o sol que resolveu aparecer aqui em Belo Horizonte depois de tanta chuva. Hoje
tem sol, gente. Então, eu estou sendo iluminada por essa potência e que vai indo e vindo, mas agora ele está aí, sol lindo, que permaneça por alguns dias, né? Só para dar um respiro. Rodrigo, eu costumo pedir para quem chega, para falar um pouquinho da sua vida, na sua trajetória, no que você desejar dizer para nós, porque eu acho que é importante quando a gente fala da nossa caminhada, porque ela pode ser uma inspiração, né? Eu digo sempre aqui que a nossa história é um marco de existência nesse planeta e que ela pode ser inspiração, se você desejar. A gente está também com um tema, né? Que é a se reconhecer negro, reflexões de uma bicha preta. Eu estou muito afim de falar disso. E vamos lá, se você quiser, eu te convido para esse caminho. Nossa, super aceito, né, esse caminho. Gente, antes de entrar na minha história também, é muito importante agradecer à Mônica por esse convite de estar aqui hoje, né? Eu acho que estar aqui hoje é uma reverberação de um encontro num grupo de pesquisas que a gente participa, junto à Ivana Mota, que também teve aí semana passada, e que também a gente vai receber aqui a Maris Diniz, né? Então, eu acho que essa rede de relações está nos aproximando e trazendo questões muito, muito bacanas, assim. Então, acho que esse encontro aqui hoje, ele diz muito dessas potências, né, que a gente vem construindo nesse grupo. E falar de mim, assim, eu fiquei pensando aqui hoje de manhã sobre, né, que eu ia vir para cá. Eu acho que eu já sou uma bicha preta desde de criança, assim. É muito lindo isso de pensar, porque desde pequenininho, o meu desejo já era, assim, brincar com bonecas. E eu acho que dentro da minha casa, eu acho assim, pensando eu que sou uma pessoa nascida na década de 80, nasci em 1985, eu tenho 36 anos. Então, se a gente pensar, né, essa década de 90, ali, 80, 90, como que, o que as mídias, né, a televisão, tudo mais, estava reproduzindo, assim, eu vejo que é uma década bastante complicada, se a gente já pensar nessas questões de negritude e tudo mais. E também relacionadas à questão de uma criança que já manifesta ali já esse desejo pela feminilidade, né? Por querer brincar com signos ou símbolos que estão mais relacionados à questão da feminilidade, né? Assim como as pessoas designam. Então, já de pequeno, eu gostava muito de brincar de bonecos. Toda vez que minha mãe saía e eu ficava sozinha em casa, eu dava um jeito, ia lá, pegava o sapatinho de salto da minha mãe, colocava, ou às vezes pegava um lençol, fazia de saia, e aquilo tudo eu me sentia muito feliz. E pensando assim nessa coisa da década de 90, eu fiquei pensando numa palavra, assim, como que eu percebo tanto a minha experiência de infância e também de adolescência marcada por várias castrações, porque não se falava muito disso, assim, né? Eu fico pensando assim, embora às vezes a minha mãe chegava em casa e via que alguma coisa estava meio fora do lugar, ela não tocava muito nesses assuntos, até o ponto de eu criar a minha própria boneca. Eu tive uma própria boneca. Minha mãe trabalha ainda na feira hippie, né? Mas naquela época ela trabalhava com cama, mesa e banho. Então minha mãe tinha muitas linhas em casa e tudo mais. E eu criei uma boneca que eu nomeei ela depois de Brelt. E por que desse nome? Eu era uma criança que adorava ter amigos imaginários. Então, a minha amiga imaginária era a Brelt, que era amiga da minha bonequinha. E a minha mãe, o pessoal, assim, né, fingia que não estava vendo, mas estava ali. Chegou um momento que não dava mais, que eu já estava brincando na frente deles, e isso também não era tanto uma questão, porque
penso assim, a minha prima gostava muito de brincar com meus carrinhos. E eu gostava de brincar com as bonecas dela. Então, isso era uma coisa ali muito natural, ninguém falava muito sobre isso. E aí acabou que, de tanto eu brincar com essa amiga imaginária, minha mãe, minha irmã, meu pai, o pessoal, o Rodrigo tem uma bonequinha, tal da Brelde. Mas, na verdade, era a minha amiga imaginária, assim, é da minha bonequinha, e acabou tomando esse nome. E aí eu parto da infância para a minha adolescência, e pensando assim, né, nessa questão já falando, né, do se reconhecer negro, o se reconhecer negro ele vem depois. A primeira questão para mim foi a homossexualidade, como lidar com essas questões que para minha mãe, para o meu pai, enfim, né, não eram questões tão simples, bastante complexas, e eu também na aceitação disso tudo. Então, eu acho que esse se reconhecer negro, ele vem muito depois. E hoje eu entendo esse lugar da interseccionalidade, né? Essa palavra que hoje é tão discutida, né? Ela é tão falada. O interseccional, na verdade, é entender que eu não sou só negro, né? Eu sou negro, eu sou homem, e hoje também eu me vejo cada vez como não binário, né? Essa pessoa que não se identifica nessas instâncias do binarismo, né? Eu não me identifico hoje com o gênero masculino ou com o gênero feminino, aqueles pelos os quais eu fui designado. Então, eu me vejo nesse lugar. Então, essa interseccionalidade é justamente isso, é entender que essas coisas todas elas estão cruzadas, e esses fatores todos eles vão, de alguma maneira, se coordenar. E aí, para além disso tudo, a experiência na arte, né? Que eu começo já com meus 13 anos a fazer teatro, e depois eu vou também ir para a dança. E se a gente pensar também a formação artística, né, de várias escolas, eu acho que também assistindo a live da Ivana e Mônica também falando, né, a formação que eu tive é muito parecida com a delas também, né? Embora eu comecei na dança de salão, depois eu começo a trilhar um percurso na dança clássica que eu acho que vai também, em alguma medida, trazendo processos de embranquecimento, assim, né? Eu acho que tem duas questões importantes aí: a sexualidade e a questão do ser negro, né? Então, assim, e você fala que a sua sexualidade foi uma questão que estava mais dando ênfase na sua vida, primeiramente, né? Como que foi para você encarar duas coisas tão grandiosas? Eu acho que é isso, assim, né? Como eu falei, assim, ano passado eu lembro também que eu vi uma live de uma performer, uma mulher negra. Agora eu esqueci o nome dela. Se eu lembrar, depois eu tento trazer para vocês. Mas ela falou isso e eu me identifiquei muito com a fala dela. Ela dizia que, mesmo ela sendo uma pessoa negra, e ela nem era LGBTQIA+, ela estava muito mais engajada com a questão LGBTQIA+, do que se ver como negra. Uhum. E que era a questão mesmo do lugar de fala dela. E eu também me reconheci nisso, porque a questão LGBT, ela veio de uma maneira mais pontual, né? Eu trouxe essas experiências da minha infância e depois adolescência, e aí eu acho que quando eu, enfim, saí do armário, beleza, agora eu vou tentar vivenciar a minha sexualidade em toda a plenitude dela. Aí você se depara com um universo LGBTQIA+, que é completamente racista, que é completamente norteado por padrões eurocêntricos, né? Se a gente for pensar,
já pela própria palavra que é muito difundida, gay, por que de bicha preta? Eu acho que é muito legal afirmar isso, porque é uma maneira até de pensar nessa contraestrutura do colonialismo, né? Porque se a gente for pensar, essa palavra gay é uma palavra em inglês, e isso influencia muito, assim, né, as experiências latino-americanas. Eu ouvi outro dia que tem países latino-americanos que são de língua espanhola, onde as bichas estão se definindo como mariconas, como um movimento desse decolonial, né, dessa coisa toda, que hoje em dia também cada vez mais recorrente, embora isso já está aí há algum tempo, assim, tem pessoas que já estão fazendo essa resistência. Mas, então, eu acho que se reconhecer negro vem um pouco depois, porque primeiro essa questão da sexualidade, aí conviver com essa questão de uma comunidade de bichas que são extremamente racistas. Então, se você for pensar a bicha preta, eu ia, por exemplo, uma boate para uma noite, né, e tudo mais. A bicha preta é aquela que vai ficar, que vai sobrar no final da festa, sim, né? Na maior parte, às vezes, né, dos encontros, das boates e tudo mais, a gente vai ali muito também pensando em encontrar alguém para, enfim, né? E acontecer. E aí, assim, eu sempre reparava assim, essa coisa, né? Às vezes até o cara dá uma olhada, mas, tipo assim, desvia o olhar, tipo. E quando acontece, muitas vezes, eu penso assim, e depois conversando com outros amigos meus também, que também são bichas pretas, você começa a perceber que essa não é uma questão só sua, que é uma questão que ela não é pessoal, ela não é particular. Então, várias bichas pretas também falando desse lugar da solidão, né? De você estar ali, de você ser o último. Eu sempre lembro também de quando eu era nas experiências escolares, sempre tinha um timezinho de futebol. E aí escolhendo os rapazes para o time, eu sempre era o último a ser escolhido. Então, para mim, isso fica muito marcado, assim, né? E é muito bacana você começar falando do porquê da bicha preta, porque eu estava querendo fazer essa pergunta. Eu falei assim, por que assim, a escolha desse vocabulário, bicha preta, né? Mas aí, junto, você traz a questão do ser a bicha preta com o racismo, porque ao ser preterido, ser racismo, né? E você trouxe outra coisa para a gente falar, que é a solidão, né? Então, Rodrigo, falar sobre esse lugar onde você é preterido, né? No lugar onde você escolheu, porque é uma comunidade. Então, eu estou percebendo que é uma comunidade racista, é isso mesmo? Sim, eu penso que essa experiência da solidão, ela se dá em diversos aspectos. Para começar falando lá no sentido afetivo, né, do relacionamento amoroso. Então, acho que, como eu estava falando, por exemplo, na boate, ou vamos pensar também na questão dos aplicativos de relacionamento gay, né? Tem o Scruff, o Grindr, o próprio Tinder também, que eu acho que a comunidade heterossexual utiliza muito. São aplicativos onde há uma experiência de violência da bicha preta muito grande. Eu já cheguei a ver em aplicativos que caras colocarem, não curto negros, não fico com negros, não curto gordos, ou homens efeminados, nenhum problema, só não curto. Então, assim, são várias questões que estão ali,
E aí, quando você também, às vezes, começa um diálogo num desses aplicativos, aí vão vir também várias falas de cunho extremamente racista, assim, né? De cunho extremamente violento, que você não... que quando você para pensar, raciocina, assim, minimamente, você vê assim, nossa, o que eu estou passando aqui, né? Por que isso, assim, né? Por que de... e aí a gente vai fazendo pensando toda essa lógica, né? De uma sociedade brasileira marcada por esse mito da democracia racial, que eu acho que essas questões étnico-raciais no Brasil, elas são muito mal resolvidas. As pessoas muitas vezes querem fugir desse assunto. E aí, nesse sentido da bicha preta, né, que é essa interseccionalidade, pensando na homofobia, né, o Brasil é um dos países que mais mata homossexuais. E aí, você ter esses marcadores sociais, né? E aí tem uma outra questão que eu acho que ela é maior ainda, que é o fetichismo do homem negro, porque a bicha preta também, que não é musculosa, que não tem toda aquela virilidade e que é o estereótipo do que se quer, ela também sofre mais ainda, né? Então, acho que tem todas essas questões que vão permear ali nesse espectro, né? Nesse universo que é bastante complexo. É muito próximo de uma realidade da mulher negra, né? É muito próximo desse assunto, né? Que é um assunto da objetificação, é um assunto do corpo para consumo, não é? Assim, você acha que tem uma proximidade? Total, assim, né? Se no caso da mulher, assim, a mulher negra muitas vezes ela acaba sendo objetificada, né, nessa relação do corpo. O homem negro, a questão do pênis, do falo, né? Eu acho que é um ponto assim, crucial, se a gente for pensar. Muitas vezes, vão pensar assim, nos aplicativos, às vezes tem um cara branco que vai se relacionar com você ali, a primeira coisa que ele quer saber é se você tem tantos centímetros de pênis. Isso é muito recorrente, assim, né? E querendo saber também se você é ativo, porque na comunidade gay, isso é uma pergunta frequente, principalmente nos aplicativos. Se você é ativo, se você é passivo ou se você é versátil. Então, o homem negro... Versátil. Versátil seria aquele que transita entre os dois lugares, né? Entre ser ativo e passivo. E ainda tem o versátil mais ativo e o versátil mais passivo. Então, tem categorias, né? Tem as categorias todas. Uau! E aí, Rodrigo, você está dizendo dessa questão com a sexualidade, mas quando então foi o se reconhecer negro? Então, tem Ou se é que houve um quando, né? Se é que houve um quando. Isso é assim, é só para a gente entrar nesse se reconhecer negro. Como foi isso para você? Ou não houve? Ou não foi? Não, eu atualmente estou fazendo um mestrado aqui na Escola de Belas Artes e eu estou fazendo uma pesquisa autobiográfica. Então, nessa pesquisa autobiográfica, eu fui fazendo toda uma trajetória, né, de trás para frente, das minhas vivências, de como isso vai se revelando no meu trabalho artístico. E quando eu penso nisso, tem dois pontos específicos que são, inclusive, muito recentes, em que eu identifico esse se reconhecer negro, assim, de que isso vem de uma forma muito veemente. O primeiro ponto deles
Eu estou como professor do Cefart, Centro de Formação Artística e Tecnológica da Fundação Clóvis Salgado, uma escola técnica aqui em Belo Horizonte, no Palácio das Artes, que é uma grande casa de espetáculos que a gente tem aqui, uma das mais antigas na cidade de Belo Horizonte. E lá eu sou um professor, né? Eu sou concursado, sou funcionário público, também fazendo parênteses, um dos únicos negros dentro da área de dança. Esse ano a gente tem também o professor Jadiel, mas durante muito tempo, fui um professor bem solitário dentro dessa área de dança. Uhum. Enfim, mas... Que bom que você está lá também, né? Que bom, né? E aí, no Cefart, foi onde eu identifico essas duas questões. Primeiro, foi ter assistido um espetáculo de formatura do teatro, da escola de teatro, que foi realizado... Só uma pausa, você está falando que você está na área da dança, então você também está inserido na dança. Sim, lá no Cefart somos 5 escolas. Tem a escola de teatro, a escola de dança, tecnologia da cena, artes visuais e música. E aí eu estou locado na escola de dança. Mas aí, esse espetáculo que eu fui assistir era da escola de teatro e tinha como diretora a professora Adélia Carvalho, que é uma grande amiga minha, amicíssima, dramaturga. Ela, se eu não me engano, a Adélia é de Minas Gerais, mas atualmente ela também foi minha amiga agora no programa de pós-graduação lá da Belas Artes, porque ela também é orientada pela Marina Marcondes Machado, que é minha orientadora, só que ela acabou de defender o doutorado dela. E a Adélia, nesse período, ela trabalhava lá no Cefart e hoje em dia ela é professora no Macapá, na Federal de lá, da Escola de Teatro. E a Adélia montou essa montagem, fez essa montagem com a turma, né, de teatro, que se chamava Nenhum de Nós. A Adélia é uma mulher negra. Nenhum de nós? Nenhum de Nós, isso. E Nenhum de Nós era um trabalho que trazia ali na dramaturgia essas questões étnico-raciais, né? Porque são questões muito ímpares para a Adélia, assim como para mim também no meu trabalho. E eu lembro de uma cena, eu estava assistindo o espetáculo e já estava trazendo aquele incômodo, né, de todas as questões, e de repente teve uma cena onde uma criança negra, porque o Nenhum de Nós tinha um casal interracial, uma mulher negra, que era tipo a empregada da casa, que tinha se relacionado com um homem branco, né, e também financeiramente bem de situação. E esse homem branco tinha uma mãe que era extremamente racista e que não aceitava essa relação dos dois, aquela velha história, né? Sim. E a avó, ela fazia quase uma persuasão da criança, né? Embora tivesse ali também uma relação de amor da avó com a criança, mas havia toda uma estrutura muito complicada. E aí a criança, tinha essa cena que a criança virava para a avó e ficava chorando e falando assim, vó, eu estou esfregando minha pele, pode ter certeza, eu vou esfregar muito minha pele, um dia eu vou ficar branca, você vai ver, eu vou ficar branca. Quando eu vi essa cena, e só de falar nela, eu me arrepio todo, assim, né? De pensar a crueldade dessa avó, assim, né? E eu acho que as coisas relacionadas à criança, elas me tocam mais ainda, elas me rasgam, assim, né? E aquilo foi muito forte para mim, assim. Então, naquele momento, foi algo até que eu diria, assim, que foi um ponto de vista mais sinestésico. Bateu na minha alma, bateu no meu corpo, sabe? Foi algo que eu, tipo assim, de repente, o tempo parou. E a outra experiência também, que também aconteceu no Cefart, foi o Vilmar Souza, que foi um diretor
anterior à diretora que está lá atualmente. O Vilmar Souza também é um homem negro e gay, e aí eu acho que é importante falar disso, né, da questão da representatividade. O fato de ter um diretor negro dentro daquela casa, né, o Palácio das Artes, que é uma casa também muito marcada por históricos de racismo mesmo, né, no sentido institucional da coisa. Ter esse diretor na escola foi muito importante, porque ele, inclusive, esse espetáculo da Adélia também aconteceu no contexto em que ele estava lá. Então, eu lembro do Vilmar, de alguma maneira, trazer algumas coisas para a escola e questões de formação mesmo, discente-docente, projetos para que a gente pudesse pensar essas relações étnico-raciais. E aí, um dia, no sábado de manhã, os professores, tivemos uma palestra com 4 mulheres negras. E era uma palestra meio performativa, que tinha aquela cantora Doris, do samba, então, que ela ia intermeando a fala dessas mulheres, trazendo muito as narrativas que estão por trás dos sambas, né? O que essas narrativas querem dizer, o que elas querem falar sobre a experiência da negritude. E assim, foi uma experiência mais racional essa, de pensar sobre várias questões que estão por trás, né? Porque eu pensava, até então, no racismo, na negritude, como algo muito casual. Eu não sabia muito, eu não dimensionava tanto a complexidade, né? Eu não pensava o racismo como um racismo estrutural, né? Que a gente vê aí tanto sendo difundido pelo professor Silvio Almeida, pela própria aquela escritora, a Djamila Ribeiro. Isso, então, eu não pensava no racismo desse ponto de vista, né? Como um conceito estrutural que permeia, né? Todas as nossas relações sociais. Então, para mim, eram questões muito, assim, que estavam ali, tá, beleza, mas vamos continuar a vida. E também nessa coisa, né, do homem contemporâneo, que você nunca tem tempo para nada, então você não reflete, né, sobre a sua própria experiência. Então, estava vivendo e deixando. E tem uma questão aí também, que a gente vive uma sociedade, né, que eu percebi isso ao longo da minha trajetória, assim, de pensar, refletir, né, o porquê das coisas, como são, que a gente não se pode ser negro, né, não se pode falar nisso, né, porque a hora que você começa a refletir, você vai saber de coisas, né, você vai entrar mais nas realidades. Então, não fala assim, né? Você não é negra. Olha para você ver. Você pensa, se você for reparar bem, né? Tem um lugar ali de não poder. O Brasil não pode ser negro, né? O Brasil não pode se reconhecer com uma população maioritariamente negra, né? Eu acho que é igual isso, voltando na questão lá da mulher negra, assim, né? Nesse dia, na palestra, de repente elas trouxeram uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar na minha experiência. Eu raspava sempre a minha cabeça. Uhum. E assim como para a mulher negra essa coisa do alisamento do cabelo, né, de querer estar mais próximas do estereótipo, não, do fenótipo branco, para o homem negro também, essa questão do raspar a cabeça e tudo mais, é uma maneira, em alguma medida, obviamente, não, né, isso não é generalizado, mas é uma maneira de você não autoafirmar o seu afro, né, o tal do Black Power, né, que é tão, nos movimentos negros, isso é tão importante. Então, eu tinha o cabelo, assim, quando eu era criança, enfim, minha mãe sempre cortava o nosso cabelo baixinho e tudo mais. E aí, quando eu passei no vestibular, eu raspei a minha cabeça. Como aquele ritual, né, que as pessoas fazem quando passam no vestibular.
E eu lembro que foi até muito engraçado, minha mãe ficou super nervosa com isso. Ela, ai, nunca mais pede isso, a cabeça está gelada. E minha mãe, na época, estava aquela novela da Globo, que a menina raspava a cabeça, Carolina Dickman, né? Isso aqui. Então, minha Isso. mãe ficou muito nervosa com a coisa e tal. Falou assim, Por nunca causa mais do câncer, né? do câncer. É. E aí eu peguei, e depois disso, que eu raspei a primeira vez, eu passei a sucessivamente sempre raspar a minha cabeça e nunca mais vivenciar a minha experiência do cabelo. Eu falava assim, é mais prático, e também eu me sentia mais bonito, pensando também que naquela época eu estava ali dançando no Balé Jovem, depois no Palácio eu participei de um grupo de formação, que foi o Balé Jovem, Palácio das Artes. Atualmente esse grupo ainda existe, mas fora lá do Palácio. Ele é o Balé Jovem Minas Gerais, é um grupo da cidade aqui de Belo Horizonte. E, naquele momento, o Balé Jovem tinha uma experiência muito próxima do Grupo Corpo. Era uma referência muito forte para nós. A gente chegou a dançar um balé da Cacilene Abrantes, que foi bailarina do corpo, e hoje é coreógrafa e tudo mais. Então, lá no Grupo Corpo, se a gente for olhar, vários bailarinos raspam a cabeça. E Uhum. aí, eu, com aquela referência toda, também não queria mais manter a minha cabeça com os meus cabelos. Só que hoje, refletindo, né, sobre as experiências dentro da dança, às vezes, quando tinha um amigo meu, assim, tem vários amigos que me relatavam isso, quando deixava o cabelo crescer um pouco mais, o cabelo afro, a professora de balé já dava um jeito, por que você não corta seu cabelo? Porque eu acho que no Brasil, as experiências de racismo, elas vêm muito de forma tênue, elas vão encobrindo de uma maneira, assim, muito escamoteada, muito mascarada. Então, você vai ali no ranger do tempo, mas você não pensa muito sobre as coisas, você vai fazendo. Então, hoje eu percebo, e até no mestrado, nessa reflexão que eu venho fazendo na pesquisa autobiográfica, que eu fui me embranquecendo nesse processo todo. Se eu começo a dançar pela experiência do forró, que eu comecei a dançar com a minha prima. Minha prima estava fazendo umas aulas de forró, eu comecei a fazer com ela, gostei, aí depois fui para uma escola de dança de salão, que eu comecei também, nem gostava muito de dança, mas aí eu comecei a fazer para melhorar a minha expressão corporal no teatro. E aquilo foi me tomando, eu fui gostando e fui ficando. E Uhum. aí tá. Depois que eu fui para o balé. Então, essa passagem da dança de salão, que é uma dança também que, se você for olhar, tem a presença de muitos homens negros. Quando eu vou para essa dança mais dita acadêmica, clássica, e também e moderna, né, e até a dança contemporânea, que tem esses referenciais muito eurocêntricos, né, referenciais norte-americanos, a dança moderna, principalmente, então você vai vivendo várias experiências ali que elas vão, de alguma maneira, te embranquecendo. E é essa experiência do colonialismo muito Uhum. forte, assim, né? Um autor que eu trago muito na minha pesquisa e que realmente abriu muitas portas para pensar e se reconhecer negros é o Frantz Fanon, aquele psicanalista da Martinica, que ele vai refletir sobre as questões do colonialismo na África, né? Porque ele sai da Martinica e vai ter uma vivência na França e vai também percebendo como que ele vai se embranquecendo. Ele fala da experiência da linguagem, né? De como que os processos racistas se dão. O Frantz Uhum. Fanon, nesse livro dele homônimo, que é o Pele Negra, Máscaras Brancas, ele já inicia assim, o livro fazendo uma pergunta que ela é muito cara para mim, na minha experiência de existência. Ele pergunta assim, o que quer um homem negro? E aí eu faço sempre uma ressalva, que eu acho que ele não estava muito pensando nessas questões também. Ele não vai falar o que era mulher negra, por exemplo, né? Eu acho que isso é algo também de crítica, assim, pensando, né? Essa questão fanoniana. Mas, enfim,
recorte ali temporal de onde que ele deu conta, né? Uhum. De ir. E lá para o capítulo 4, assim, 5º, eu não vou me recordar, ele vai responder essa questão. E ele vai dizer, o homem negro, ele quer ser humano. E isso é muito forte para mim, muito. Nossa. É E é muito bom forte. você trazer isso, e assim, eu queria até te pedir, Rodrigo, para nós e para você que está nos assistindo também, se desejar, né, ir lá escarafunchar, ler, pesquisar, que você pudesse deixar para a gente, você deixa para mim, eu coloco na descrição, referências bibliográficas desse tipo, não só na questão da sexualidade, né, como também na questão do ser negro homem, né? E de ser negro, e que possa nos ajudar a ir cada vez mais refletindo e pesquisando e compreendendo esse lugar. E eu vou lembrar de uma coisa aqui, porque você falou da careca, né? Quando você falou do bold, né? Desse. Porque a gente falou no bate-papo passado a questão do cabelo, né? Eu, Ivana e tudo, você traz isso também. E isso parece também é uma questão masculina, né? E você havia me mencionado numa conversa que a gente teve sobre Vera Verão. E que a Sim. gente conhece Vera Verão pela careca, né? Por isso. Como que é isso? Você tinha mencionado da Vera Verão, mas assim, fala pra gente o que é, qual é, por que você lembra da Vera Verão, né? Nossa, assim, até arrepiei aqui agora, você trazer. Porque eu acho assim, pensando nisso, né? Estou até com o olho cheio de lágrimas, gente. Oh, meu Eu Deus. acho que é muito bonito assim, a gente pensar que na década de 90 ela foi uma grande referência, né? Principalmente para as bichas negras. Eu não me encontro nesse lugar trans ou até da drag queen, mas ela foi se a gente pensar, ela foi uma figura muito importante, né? E que ao mesmo tempo ambígua, porque no sentido, para ela estar ali ocupando aquele lugar, muitas vezes a imagem que era trazida da Vera Verão na televisão era uma imagem também estereotipada, né? Que isso também tem a ver com a bicha preta, né? Dentro da comunidade gay, se você for olhar os memes e tudo mais, aqueles memes que são, né, de zoeira e enfim, a bicha preta ela é sempre colocada como esse lugar até de uma possível monstruosidade. Então, a Vera Verão, eu acho que ela está nesses dois lugares, ao mesmo tempo que ela era estereotipada, assim também como Mussum, o Grande Otelo e outros personagens que conseguiam alcançar algum papel ali, ao mesmo tempo era uma figura de uma importância nesse sentido da resistência, né? E da representatividade que a gente não tinha como referência, né? Eu sempre penso também na Djamila Ribeiro, numa passagem, quando ela fala da importância do pai dela ter dado para ela uma boneca negra. Porque se a gente for pensar, eu fico pensando assim, a minha irmã, eu brincava com a Barbie dela. Toda vez que saía lá de casa, meu pai e minha mãe, eu lembro que eles conseguiram dar para minha irmã uma Barbie latina. Ela não era negra, mas ela também não era aquela Barbie loura do olho azul. Uhum. Mas o aspecto ali a década de 90, 80, 90, assim, a minha irmã, as referências que ela tinha era a Xuxa, as Paquitas, né? Então, todas mulheres brancas, louras, dos olhos azuis, e não tinha muito. Então, eu acho que a Vera Verão é isso, assim, essa oportunidade da gente ter em quem se espelhar, em quem a gente poder, né? Hoje em dia a gente vê, assim, né? Eu estava assistindo o programa que é do Caldeirão não é Caldeirão, o Hulk domingo, porque eu não vejo muita TV, assim. É que passou para domingo, né? Isso. E aí
eu estava com meu pai, minha mãe, eles assistem mais TV e tudo mais, de repente, assistindo aquele programa, eu falei assim, gente, a Pablo Vittar, né, essa drag queen, que é negra também, e que está ali, que está fazendo um grande sucesso, a Glória Groove, né, que é outra drag queen hoje super famosa, é uma das drag queens mais ouvidas no mundo inteiro. Tem a Linda Quebrada também. Então, hoje a gente tem várias pessoas que trazem também um outro olhar que não é daquela bicha preta marginalizada. Que eu acho que o Jorge Lafon trazia isso, né? Era uma pessoa que tinha fama, que tinha ali um lugar de prestígio, né? Que não era só aquele lugar de tristeza, porque eu acho que é muito isso. Quando eu penso, às vezes, assim, na dificuldade da minha mãe, principalmente de aceitação, igual lá, eu estava com ele na praia, eu falei assim, mãe, eu sou uma bicha preta. Aí minha mãe falou assim, não fala isso. Eu falei assim, mãe, isso é um orgulho para mim hoje, poder falar, né? Mas que realmente é um lugar difícil, porque a bicha preta, ela está sempre muito relacionada aos lugares de marginalização, né? Se a gente for pensar na questão da violência, né? Na questão de mulheres trans que, para sobreviver, precisam de estar se prostituindo ou estar se colocando em situações de risco para poder sobreviver. Então, acho que a dificuldade, muitas vezes, da minha mãe também de aceitar isso tudo era no sentido muito de um cuidado dela comigo também, de ela não querer, né, que eu, de alguma forma, proteger, né? Proteção. Então, assim, eu acho que a Vera Verão, e é muito engraçado que eu lembro que teve uma festa que eu fui, eu estava começando a me descobrir, né, na minha orientação sexual, e aí tinha um carinha da faculdade que ia fazer uma festa, era a festa 24, que é o 24, não sei porquê, mas ele tem uma relação com o universo gay. E aí, nessa festa, todo mundo tinha que os homens tinham que se vestir de drag queen e as mulheres eu esqueci como que é, King, Queen, eu esqueci agora. E as mulheres vestirem com roupas, né, ditas do masculino. Então, nessa festa, eu fui e tudo mais, aí as meninas me ajudaram, me vestiram, não, você vai se vestir, não sei o que mais. E nessa festa, pensando também nas relações lá da questão da solidão, de repente, várias coisas vieram, fiquei um super lugar ruim, assim, sabe? Bebi muito e tal, e de repente estava jogado no chão, mas aí todo mundo começou a gritar, eu não estava nem me identificando no rolê. Eu fui a Miss Verão, ganhei o tal porque tinha um concurso de quem que seria a melhor roupa drag queen. E eu ganhei o concurso. Eu estava lá tonto, pensando no fim do poço, estava no fim do poço, assim, né? Porque, tipo assim, a bicha que sobrou, assim, para variar. A Vera te ergueu, né? Ergueu total, assim. Que bom, Rodrigo. Eu acho que quando você faz essa reflexão agora em cima da bicha preta, meio que você faz um arremate, né? Um arremate dessa conversa. E eu queria te perguntar como que você gostaria de ir finalizando esse bate-papo nosso. Eu queria convidar todo mundo para assistir meu trabalho. Eu tenho uma trilogia que eu chamo ela de Projeto Corp, que é um trabalho que eu venho desenvolvendo desde 2014. Nesse trabalho, primeiro foi o Projeto Servir, foi uma performance, que hoje eu me identifico nesse lugar da performance negra. Depois eu criei o Extintos, que foi um trabalho de TCC também, ainda dentro da faculdade. E depois eu segui com o Solo Extinto, que é o meu atual trabalho, que eu venho desenvolvendo ele. Nesse trabalho, eu falo um pouco dessas experiências, né? Da negritude e da homofobia. É um trabalho completamente autobiográfico nesse sentido. E eu me relaciono em todas essas performances com um signo que é o copo branco descartável,
Então, pensando muito essa relação da descartabilidade nas minhas experiências enquanto homem negro e gay. Então, eu acho que a gente pode assistir esse trabalho, assim, vou deixar ele para a Mônica colocar aí nas descrições do vídeo, eu acho que pode ser legal, né? Eu mando para a Mônica e vocês podem assistir depois lá no meu canal. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar, se eu conseguir, ao finalizar nosso bate-papo, eu coloco o vídeo. Então, gente, vocês já vão poder assistir aqui com a gente. A gente termina e já entra o vídeo do Rodrigo. Se eu não conseguir, na descrição do vídeo vai ter o link, que é só clicar e vocês entram no vídeo do Rodrigo. Sim, ótimo. Eu vou mandar para a Mônica um teaser, que ele é menor, e lá no canal, aí eu mando para ela na descrição o trabalho completo, que aí ele tem uns 30 minutos, mais ou menos, o extinto todo. Aí, o teaser que a gente vai colocar aqui tem quanto tempo? Ele tem no máximo 2 minutos, ele é curtinho, assim, ele é pequeno. E aí, gente, uma mensagem que eu queria trazer, pensando assim, para vocês, pessoas pretas que estarão assistindo possivelmente a gente, eu queria trazer a tal da palavra do aquilombamento, que eu acho que hoje esse é o grande axé, essa grande luz que eu vejo para nós pessoas pretas, assim, né? Do quão é importante isso, assim. Eu trago essa noção de aquilombamento muito a partir da Beatriz Nascimento. Foi uma mulher negra muito importante, mas que infelizmente morreu assassinada também, se eu não me engano. Ela, assim como a Marielle Franco, né? Pensando aí, né, todas essas mulheres negras, assim, ela também teve, enfim, algo bem triste aí. E ela traz muito nas discussões dela essa questão do aquilombamento como esse lugar de um acolhimento onde pessoas negras, né, assim como a gente tem aquele termo da sororidade, né, que é essa aproximação de mulheres para se fortalecer, nesse sentido da comunidade negra, eu acho que essa experiência do aquilombamento, ela é muito importante para nós. Eu vejo ela como uma grande, não solução dos problemas, que os problemas eles nunca vão acabar, e eu acho que quando acabar os problemas, por que a gente está aqui, né? Então, não faz sentido. Mas como uma solução dentro de... Pode melhorar, né? Eu acredito nisso, que tendo assim, uma conscientização, a gente melhora, assim. Eu acredito que pode melhorar muito, se a gente quiser, né? Sim. E é pela força do aquilombamento, do movimento negro, né? O próprio movimento negro é um aquilombamento. Quando eu trago Luísa Maim, esses nomes, eles não são à toa, né? Luísa Maim, ela foi considerada uma mulher, não se sabe muito bem, tem muitas controvérsias sobre a história dela, mas parece que ela foi uma líder da revolta dos malês, né? Então, o aquilombamento já começa assim, acho que desde a África, quando, né, nessa trajetória de escravização dessas pessoas, assim, né? Então, é um modo, eu vejo o aquilombamento como uma tecnologia ancestral, algo que pode, de fato, fortalecer os nossos laços, para que a gente possa, de alguma maneira, ir driblando e gingando, né, com esse racismo, com essas questões da branquitude que está aí, que não vão largar os seus privilégios. Infelizmente, assim, a gente tem que ser real. Então, a gente precisa se fortalecer na nossa comunidade, se organizar para cada vez mais a gente, né? Por exemplo, isso que eu falei, foi muito bonito ver na televisão as pessoas com seus cabelos afros ali se assumindo, né? Essa autoafirmação da identidade negra, né? Da identidade homossexual também, como se a gente pensar nesse orgulho LGBT. Então, acho que o aquilombamento, ele é uma maneira, né, da gente poder, ninguém solta a mão de ninguém. Assim. Então, a minha mensagem é essa, que a gente possa cada vez mais se fortalecer, né? Esse encontro nosso aqui hoje
eu e Mônica, duas pessoas pretas, né? E todas essas pessoas que vão estar aí no Corpo Luz ao longo desse mês, é uma forma, né? De aquilombar, de fortalecer, de gerar conhecimento, de gerar episteme, para cada vez mais a gente poder ir encarando essas todas Que questões. essa força não nos separe, que essa força possa ser para a gente estar cada vez mais junto, né? Assim, a humanidade estar mais junta, né? E é necessário que, depois de tanto sofrimento, tanta violência, tanta coisa, que esse fortalecimento seja para que a gente possa abrir espaços, ocupar espaços e brilhar. Olha o solzinho aí. Ô, Rodrigo! Desejo muito axé para Eu todos, também. todas e todos que se disponibilizaram para poder nos assistir, né? Dedicar esse tempo aí para nós. Agradeço demais, Mônica, esse convite, Nossa, assim. eu que te Nossa, agradeço, tanto que eu estou aprendendo, Rodrigo, assim, um prazer, sabe, que você pôde vir aqui conversar, assuntos que a gente precisa tocar, que a gente precisa azeitar, amaciar, né? E facilitar a vida, gente. Vamos facilitar a vida, né? E, gente, muito obrigada por assistir a gente. Eu vou deixar, né, Rodrigo? A gente vai deixar assim também os contatos do Rodrigo, como que vocês podem achar o Rodrigo no Instagram, né? No sim. YouTube. Vai estar tudo escritinho aí na descrição. Lembrando, gente, que ao final do mês a gente vai ter ainda mais uma convidada, ele já deu um spoiler aí, né? A gente vai ter a Marise. E ao final nós vamos nos reunir aqui para um bate-papo, uma prosa boa. Não sei como é que vai ser, mas eu já sei que já está bom demais, né? E acompanha, gente, para a gente poder estar junto nesse dia e fechar essa ideia do tema em comum no mês de janeiro, que vai ser, por enquanto, só nesse mês que a gente vai ter esse tema em comum. Eu escolhi janeiro, uma por ter 5 domingos e outra porque é o mês do meu aniversário, então a gente vai ter assim, me presenteando com um tema tão bacana, né? Gente, muito obrigada a todos que estão nos assistindo. Quem está chegando agora, pessoal, é muito bacana que façam inscrição no canal, que curta, que comente, até para a gente ter um parâmetro, né? Se os bate-papos estão alcançando, se estão sendo interessantes, se vocês estão curtindo, achando importante. E olha, Rodrigo, obrigada demais. Um beijo grande e até daqui a Viva pouco. Preta! Vamos ser felizes. Vamos, gente. Olha, um beijo e muito obrigada. Até mais. Como você se sentiria se fosse um copo descartável? Como você se sentiria se fosse um corpo descartável?